Apresentando Alexandre Oliveira. Olá, sejam bem-vindos ao Check-up da Saúde. Aqui a gente conversa com especialistas para entender melhor o comportamento, saúde e decisões que impactam a nossa vida. Hoje temos como objetivo um tema sensível que chama saúde emocional, relações e comportamento. Para esse assunto, hoje estamos aqui com a presença da doutora Fernanda Neri, psicóloga clínica. Doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso Check-up da Saúde. Eu quem agradeço o convite. Acho que é um tema de extrema relevância nesse momento, considerado hoje pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, um problema grave de saúde pública mundial. Ótimo. Doutora, é só para lembrar que os ouvintes de casa que esse nosso podcast ele tem caráter educacional e informacional. Aqui nós não falamos sobre diagnóstico clínico e nem conduta clínica. Nosso objetivo aqui é levar para a população em casa assuntos relacionados e informacional para que eles possam entender um pouquinho dos temas atuais e, consequentemente a isso, eles estarem atentos às tendências de mercado, né, como na saúde como um todo, porque esse tema, quando a gente fala em saúde emocional, como você mesmo falou, é um tema sensível, né, e que a gente precisa realmente ter algumas instruções, algumas informações com um especialista como você, para que possa levar para nossas casas assuntos de suma importância e que a gente possa, desse contexto da psicologia, informar, né, e deixar as pessoas bem informadas na sua casa, certo? Certo. Então vamos lá. Nós temos hoje vários assuntos para a gente conversar hoje, doutora, né? Porque eu acho que quando fala em violência, a gente pode entender que a violência ela não começa no final, certo? Certo. Uhum. Então, quando a gente fala da violência como um todo, geralmente ela começa de forma emocional, psicológica, ou ela antes se torna uma ação física? Geralmente é uma escalada progressiva, né? É uma violência simbólica que começa de forma psicológica, emocional, verbal, até chegar à agressão física. Perfeito. E um exemplo também. Quando vemos casos de feminicídio, né? Muitas vezes parecem eventos isolados. Mas isso é realmente um caso isolado ou existe um padrão por trás, algum trauma por trás? Existem alguns padrões comuns, né? Que seriam um comportamento manipulador, sentimento de posse, né? Controle, masculinidade fragilizada, baixa tolerância à frustração, baixa empatia e intolerância a lidar com o abandono, dificuldade de lidar com o abandono. Acho que o abandono, então, ele é uma das causas que a gente tem que ressaltar. Sim. O abandono, ele é... Por que o abandono é tão sensível? Porque as pessoas têm medo de ficar sozinha? O que leva a isso? Não, geralmente, esse sentimento de abandono e rejeição, ele foi registrado, né? Com lá na infância, relacionais, negligências emocionais. Entendi. E aí é um perfil que o indivíduo, né? Ele mantém um padrão cognitivo e ele reproduz isso ao longo da vida, né? Entendi. Então, existem sinais antes, então, né? Sim, existem alguns sinais, sim. Vamos pensar aqui, né, no agressor. Ele pode ter um ciúmes excessivo, disfarçado de proteção, fiscalização de roupa, horário, celular, afasta, né, a vítima de familiares e amigos, ameaças veladas do tipo... sem mim você não é nada. Isso seria uma insegurança? Disfarçada? Sim, não. O ciúmes, que é esse ciúmes disfarçado de proteção, é um controle, é um comportamento manipulador-controlador, porque ele não pode perder o controle, o indivíduo, entende? Então, assim, algumas explosões de raiva seguidas de pedido de perdão é um sinal bem importante que a gente precisa prestar atenção no indivíduo. E tem aquela atitude, depois vem e pede perdão por uma questão de tentar ali apaziguar, mas não perder o controle. É a impulsividade, né? O indivíduo não consegue lidar com a situação, ou seja, ele não consegue ter regulação emocional. Bem forte, né? Então, assim, a pessoa que sofre uma violência, seja ela não física, mas psicológica, tem que ficar muito atenta quanto a isso, né? Sim. A esses traços, vamos dizer que seriam traços, na verdade, da percepção desse indivíduo? Traço de personalidade. E outra situação aqui, dentro desse contexto da violência, da possessividade, qual que é a diferença que a gente pode dizer entre amar e poder, né? Amor e posse. Então, a nossa cultura, né,
que é machista, ela ensina para os homens desde muito cedo a não expressar emoções, não falar de sentimentos. Chorar nem pensar, né? Isso. E aí, para provar a virilidade, eles aprendem que é através do domínio, do controle, da posse. E tudo que foge a esse controle é uma ameaça à identidade. Ou seja, é uma ferida no ego. Então, daí vem a resposta agressiva. Entendi. E outra coisa, existe uma aprovação importante. O homem foi ensinado a amar ou a possuir? Foi o que a gente acabou de falar, né? Ele foi ensinado... A possuir. Ele foi ensinado desde muito cedo sobre domínio, controle e posse. Então, o ciúme entra nisso também, né? Sim. O ciúmes, a romantização dos ciúmes acaba neutralizando a violência contra a mulher. E o ciúmes está muito atrelado ao sentimento de rejeição, abandono, insegurança. Não é amor. Não é amor, é ciúme mesmo, é posse. É ciúmes, é uma resposta emocional. E dentro das raízes psicológicas do relacionamento abusivo, o machismo estrutural tem raízes psicológicas? Sim. Modelos familiares, crenças, reforço social. Foi o que eu falei, desde muito cedo, meninas e meninos aprendem de formas diferentes. As meninas aprendem sobre afetividade, cuidado, submissão. E os meninos aprendem sobre domínio, controle e poder. Entendi. Então, assim, vamos pensar aqui que não nasce na vida adulta. Já vem lá da infância. É uma resposta emocional aprendida e construída ao longo da vida. Que na juventude ou na fase adulta venha a se revelar. Ou venha a se intensificar. Não, eu acho que antes da fase adulta a gente já percebe sinais. A gente vê adolescentes aí, né, agredindo meninas novas. Então eu acho que desde muito cedo. E vamos por isso a gente pode ver na sociedade, em escolas, pode ver também na rua, pode ver até em festas, né, de jovens. Quando um pai ou uma mãe detecta isso do seu filho, qual é a melhor maneira? Procurar ajuda psicológica, procurar ajuda? O que a senhora orienta os pais que estão ouvindo em casa, que às vezes entendem que às vezes o próprio filho é com a própria mãe ou o próprio filho é com o próprio pai, né? Qual o melhor caminho a ser direcionado? Eu acredito que procurar ajuda, sim, profissional. Uma avaliação psicológica, avaliação clínica, para entender esse comportamento e de onde ele vem. Porque, assim, muitos comportamentos, se percebidos de forma precoce, a gente pode controlar. O indivíduo pode aprender a controlar, entende? Até autocontrole. Ter autocontrole. Mas isso muitas das vezes precisa de ter uma ajuda, né? Ajuda. Né? Então, muitas das vezes também o que pode acontecer? Vamos falar de uma família. Os filhos veem isso no pai e querem fazer a mesma coisa, né? Então, muitas das vezes o problema não está no filho, mas está nos pais. É um padrão cognitivo, né? Sim. Aquilo que você aprende. Ação-reação. Você entende como uma crença, né? O que é uma crença? Aquilo que você internaliza como uma verdade. Então, se ele assistiu desde muito cedo, ele entende que tá tudo bem. Porque a gente vê, tem algumas percepções da psicologia que às vezes o pai fala, quem precisa de ajuda é meu filho, mas na verdade quem precisa realmente de tratamento é o próprio pai ou a própria mãe, né? Eu arrisco a dizer que a grande maioria dos casos, quem precisa de ajuda são os pais. São os pais. Uhum. Porque passaram por isso lá na infância, não trataram e estão passando para outra geração a mesma situação e não conseguem se enxergar naquela situação. Enxergam o filho, mas não enxergam eles, né? Exatamente. Uhum. Então, a gente entende que muitas famílias hoje, entre aspas, né, podem estar aí se desfazendo. Por quê? Porque os pais não têm essa, vamos dizer assim, essa interpretação de se tratarem, de se cuidarem para que não venha acontecendo para os seus filhos, para a próxima geração, e acabam colocando a culpa nos filhos. Exato. Porque assim, a tendência é justificar o comportamento, né? Então a gente nunca quer olhar por esse lado, como sendo um desvio de comportamento, de caráter, ou até mesmo um transtorno. Então por isso que é importante você que está em casa vendo isso, muitas vezes o problema não está no seu filho não, tá em você, então é bom procurar aí uma ajudinha psicológica, né, uma psiquiatria, talvez um neurologista e acompanhamento com a terapia na psicologia, né? Exato. Porque tem muitas pessoas aí que têm transtornos como TOC, como outros TDAH, entre outras doenças aí, vamos dizer assim, psicossomáticas, né, que às vezes acham que o problema está no outro, mas não está nele, né? Então é importante entender e se autoavaliar
e procurar uma ajuda psicológica primeiro, para depois seguir o psicólogo fazendo a sua avaliação, suas terapias e encaminhar para um profissional aí, às vezes até com ajuda de terapia, não só da terapia, mas também de fármacos também, né? Sim, a gente está falando sobre agressividade, né? Então, assim, alguns comportamentos podem ser confundidos com TOD, por exemplo, transtorno opositor desafiador, porque quem tem esse transtorno reage também de forma agressiva, né? Desobedece regras, não respeita figuras de autoridade. Então, pode ser confundido com um agressor, mas ele precisa passar por uma avaliação para entender de fato o que ele tem. Sim, para entender realmente como deve ser feito, né? Isso, se essa agressividade vem desses modelos familiares, né? E o TOD pode levar a um relacionamento abusivo? Pode. Pode, né? Porque se ele não consegue controlar, regular as emoções, ele pode ter uma reação agressiva. E aí eu pergunto uma coisa, em que momento alguém passa a enxergar o outro como propriedade? Nessa cultura de posse e poder. O indivíduo, ele não vê a parceira como um sujeito, mas como uma propriedade emocional. Então, o que ele faz? Ele usa o controle para manter o afeto, porque ele tem medo do abandono. E quais sinais que merecem a atenção desse cenário? A impulsividade, brincadeiras que denotam humilhação. A manipulação, ela seria um desses fatores? Manipulação, controle, sentimento de posse, ciúmes excessivo, como eu falei anteriormente. Invadir a privacidade do outro também, né? Isso, mas assim, por exemplo, eu falei agorinha, né? A ameaça velada é aquele indivíduo que ele não fala abertamente, mas sem mim você não é nada, ninguém vai te amar como eu te amo, entende? E as explosões seguidas de pedido de perdão. Porque, como eu falei, aquele ciclo sobre tensão, agressão, arrependimento, que é a lua de mel, e repetição. Então, nesse momento, é preciso prestar atenção, porque se uma pessoa está sempre fazendo algo e pedindo perdão, porque não está disposto a mudar, ou não consegue, né? Não consegue. Você vai precisar de ajuda. Isso aí, é preciso ficar atento. Na verdade, a gente tem que ter a consciência, né, doutora, que a gente, uma vez que a gente percebe, porque a gente tem a condição de ter percepção, a gente mesmo que tem um possível transtorno, de ver que aquilo está sendo, passando dos limites, né? É ter a percepção e buscar ajuda, né? Porque uma vez que você busca ajuda, você consegue reverter situações que, se você não procurar ajuda, pode chegar a casos extremos, né? Então, isso é importante relatar em casa, porque o psicológico da gente, eu sempre falo que quando eu fazia psicologia na administração, isso há um pouquinho de tempo atrás, a gente fala que o próprio ser humano ele não se conhece, ele não se conhece, né? Então, ele é capaz de fazer coisas que até mesmo ele duvida, que nem ele acha que ele é capaz de fazer. Então, antes de chegar ao extremo, buscar ajuda, né? Sim, até porque o indivíduo, ele geralmente não se auto-percebe nesses comportamentos. E muitas vezes a parceira, ela alerta, mas ele não se vê assim. Então, a terapia, por exemplo, ela desenvolve habilidades psicológicas como autoconhecimento, que é importantíssimo para o indivíduo se perceber aí. E eu vou aqui mais uma pergunta que eu achei interessante de perguntar. E dentro da violência entre os jovens, parece que tem aumentado muito, né, doutora, entre os jovens. Por que será que é a tecnologia? O que possa estar fundamentado nisso? Sim, acho que a superproteção, imediatismo, maior exposição, né, que gera necessidade de validação, comparação e a baixa tolerância ao desconforto emocional dos jovens. Eles não estão aprendendo a lidar com conflitos, sentimentos e frustrações. Até porque hoje a gente entende também que muitos pais estão deixando a educação para a tecnologia do que fazer para si, né? Isso. E aí, como a gente tem o mundo nas nossas mãos ali, a gente pode ver de tudo e não tem aquele controle, essa impulsividade, esse imediatismo deixa eles mais ansiosos, né? E a paciência também zerou, né? O acesso, né, está sendo muito precoce. Esses dias eu estava passando no shopping e eu vi um carrinho de bebê com suporte para celular pendurado para criança. Tipo, acho que para os pais fazerem as compras, não estou aqui em julgamento, mas para os pais fazerem as compras sossegados e o bebezinho lá com o suporte do telefone, entende? E assim, tem um estudo... O extremo tá... Isso, tem um estudo que eu vi que fala assim que essa exposição à tela, né, um tempo muito grande de exposição à tela, afeta, né, o nosso lobo central,
que fala justamente sobre a regulação emocional, entende? Então, tá criando crianças agressivas, ansiosas, Impacientes. E é o que eu vou falar agora. Família e fragilidade emocional. Esse é um caso típico, né? De família e fragilidade emocional. Então, só amor é o suficiente na educação? Não. Limite também é cuidado, mas é preciso ensinar sobre o indivíduo, sobre expressar sentimentos, emoções, falar dos sentimentos, desenvolver a empatia e lidar com frustrações. Isso é importante. E outra coisa, que eu vou te perguntar aqui agora, que é bem forte também. Nós estamos criando adultos emocionalmente frágeis? Não é que as pessoas estão mais fracas, elas não estão aprendendo a lidar com conflitos, frustrações e os próprios sentimentos. Porque os pais não impõem limites, é muito mais fácil eu recuar do que eu impor. E quando aí crescem, e aí não sabem esses limites, não sabem o que pode. Nem pode, não pode, mas não tem, tu acha que tudo pode, né? E quando tem um não, eles se explanam, né? É o imediatismo, né, também. Hoje as pessoas têm respostas em segundos para tudo. Então, eu também quero respostas para minhas frustrações. Sim. Eu não sei lidar com elas. Eu venho de uma cultura familiar que, assim, o não era muito mais do que o sim. E hoje a gente entende que para muitas famílias o não, você vai traumatizar o seu filho. Você não pode dizer não que traumatiza, você não pode proibir porque traumatiza. Tudo é trauma. Aí tudo é assim. Aí vem pro mundo aqui fora, quando o primeiro não que aquele indivíduo recebe, já entra num estágio psicossomático, ali um estágio de tensão, de ansiedade muito grande, porque nunca foi reprimido em casa e quando vem aqui para fora no mundo, vamos dizer assim, ele é reprimido, ele é às vezes, não é renegado, mas ele tem um não ali como resposta, não aceita, e é onde desencadeia uma agressividade, né? Isso aí, exatamente. A gente tem que criar, filhos, tem que aprender a dizer não, porque se a gente só dizer sim, nós vamos estar criando aí filhos seriamente aí problemáticos, né? E assim, essa terceirização, né, da educação. Os pais trabalham demais. Sim. E chegam em casa realmente cansados. Então, acaba sendo mais fácil entregar uma tela ou qualquer outra atividade, porque não conseguem interagir. E isso quando a gente fala também casos de casais também separados também, que dividem a educação dos filhos também, né? Além do trauma da separação, tem a divisão da educação. Isso. E aí um pai tem um perfil de educação, por exemplo, um pai dá tudo para os filhos e o outro vai lá e repreende tudo aquilo. Então, fica aquela comparação para aquela criança. Então, ela não sabe quem ela obedece. Se é o pai que é o bonzinho, se é a mãe que é ruim, ou se é a mãe que é boazinha, ou se é o pai que é o bonzinho. Então, essas dependências, vamos dizer assim, emocionais muito, muito drásticas, transformam o indivíduo lá numa fase adulta problemática também, né? Exato. E a tendência dessa criança é ficar com quem? Com quem é bonzinho. Com quem é bonzinho, entende? Com quem dá tudo, com quem não impõe limites. Exatamente. Né? Então, a gente sabe que você não pode ser drástico, você tem que saber dosar, né? É o que eu falei, né? O desenvolvimento da empatia hoje, eu acho algo muito importante para ensinar para os filhos, né? E nós adultos também, praticar. Porque é através da empatia que você consegue entender a dor do outro, o sentimento do outro, entende? Aí às vezes pode perguntar, mas por que isso? Porque tudo isso, quando a gente não impõe limites, a pessoa, uma vez que ela não teve o não na sua fase de crescimento, quando ela recebe não, ela pode se tornar agressiva, porque ela não aceita aquilo como resposta. Sim. E a forma dela se defender é agindo com violência, né? Exato, e quando a gente fala de regulação emocional, é isso. Se você não ensina a lidar com conflito, sofrimento e frustrações, eu não consigo regular as minhas emoções quando isso acontece. E aí é racional, é impulsividade, né? Então eu posso dizer que a violência acontece só em certos perfis? Não. Pode acontecer em qualquer contexto, porque a violência também é um comportamento aprendido. E assim, dizer que acontece só em certos perfis é simplificar um fenômeno que é muito complexo. Então, a gente entende que precisamos ter autocontrole. Sim. Perfeito. E vamos lá. Ciúme é prova de amor? Não, a gente até falou sobre isso agora, né? O ciúmes, ele tá atrelado ao sentimento de abandono, rejeição e insegurança. Ótimo. Doutora, para a gente poder aqui ir mais além nessas questões emocionais,
para quem está ouvindo lá em casa, né, o que a gente poder deixar de informação, né, dentro do contexto de controle, abuso emocional, fatores cognitivos, para que as pessoas possam entender e buscar ajuda, né, de um profissional quando eles se identificam com tal situação, né, ou elas se deparam com situações como essas. Você falou no começo sobre procurar ajuda, né? E que o nosso podcast, ele é informativo. Isso. E assim, eu vou deixar alguns sinais de alerta, mas é importante que a pessoa procure ajuda para, de fato, entender o que está acontecendo, Perfeito. né? Uhum. Então, exatamente as coisas que nós falamos sobre esse ciúmes excessivo disfarçado de proteção, baixa empatia, baixa tolerância à frustração, humilhações, ameaças veladas, impulsividade, sentimento de controle e posse, são essas características que têm que ser observadas. Importante. Então, assim, dentro do contexto, a gente pode dizer que nesse episódio sobre violência, tudo a gente pode dizer aqui para o pessoal de casa que a violência ela é construída, né? Ela não é, você não se torna violento do dia para a noite. Ela vem uma construção lá da criação, da infância até a fase adulta, certo? Então a gente pode dizer que vocês que estão em casa, pais, né, filhos, prestem atenção na criação dos seus filhos, dos seus pais, tudo mais, nos pais, nos filhos, e procurem ter um lar harmonioso, né? Um lar com limites, um lar com regras, né? Que isso não traumatiza. Não, muito pelo contrário, né? Ensina. Ensina, é isso aí. Então, aqueles pais que acham que se eu tenho regra na minha casa, se eu tenho ordem, é como se fosse um trauma para o filho, não. É melhor meu entendimento, tá? Eu prefiro traumatizar meu filho dentro da minha casa do que deixar que o mundo traumatize. Sim. Né? Porque na minha casa existe mais não do que sim. Até porque para o meu filho conquistar alguma coisa, ele quer ter alguma coisa, ele tem que conquistar. E foi o que a gente falou, né? Sobre os jovens que estão se tornando pessoas mais fragilizadas, você perguntou. E não é que são pessoas mais fracas, mas quando você diz o não, quando você dita regra, você está justamente ensinando esse jovem a lidar com a frustração. E é o que os jovens, que o que a gente está falando, eles não estão aprendendo. A lidar com frustração, com conflito, com sentimentos. E quando você faz isso, né, na sua dinâmica familiar, você está ensinando o indivíduo a viver em sociedade, justamente para ele conseguir regular as emoções quando ele se deparar com uma situação de frustração. E qual o conselho hoje que você daria para os pais que estão nos ouvindo em casa a não tornarem os seus filhos um possível agressor ou um possível abusador na sua juventude ou na sua fase adulta, né? A gente precisa trabalhar essa cultura machista, né? Sobre o que se ensina para as meninas, para os meninos. E foi o que a gente falou. Ensinar essas pessoas a falar das emoções, dos sentimentos, para poder aprender a lidar com as suas próprias questões, né? O desenvolvimento da empatia e limites, né? Então podemos dizer que relações saudáveis, elas não aprisionam, né? Elas fortalecem. Sim. Né? Então, a gente tem que entender que tudo tem que ter regras, tudo tem que ter limite, tudo não é nada imposto, tudo tem que ser criado de forma de um ambiente saudável, um ambiente que tenha diálogo, porque o diálogo é muito importante dentro da família, né? Porque a gente entende que muitas casos que ocorrem hoje de feminicídio, de abuso, de posse, de tudo que a gente conversou aqui agora, ele desencadeia de uma criação. Ele desencadeia de um convívio que a pessoa teve lá na infância e que foi ao longo do tempo adquirido, né? Então, se a gente tiver hoje uma família onde tenha diálogo, limites e tenha ali, vamos dizer assim, conversação diária, nós podemos dizer que nós vamos criar pessoas mais bem preparadas para o futuro. Exato. Para conviver com as pessoas, né? Controle emocional. A gente precisa entender também que, assim, é preciso uma avaliação, porque, como eu disse, é preciso identificar comportamentos que têm a ver com os modelos familiares, com padrões cognitivos aprendidos, ou se tem ali algum tipo de transtorno. Porque dentro do transtorno de personalidade, borderline ou narcisismo, uma das características é que eles não conseguem regular as emoções. Então é preciso uma avaliação para entender o que de fato está acontecendo. Às vezes acontece aquela situação que, por ele ter algum problema,
ele não consegue sair daquela situação e precisa de ajuda, né? Então a gente precisa entender também que às vezes, por se tratar de uma patologia, ele não consegue sair, então ele precisa que alguém tenha aquela conduta para poder direcioná-lo, porque é muito fácil julgar pela ação e pela reação da pessoa, mas tem que entender o que de fato tem por trás, se realmente é uma patologia adquirida ali, que ele não está conseguindo sair, não é porque ele não quer, é porque ele está sofrendo porque não consegue, né? É igual dependente químico, por exemplo. Dependente químico, às vezes ele quer sair, mas ele não consegue, porque depende daquela substância para poder se manter, né? Então a gente tem que entender que cada caso tem que ser analisado de forma isolada por causa da situação atual, né? E quem precisa observar os comportamentos são os pais, né? O próprio jovem, o próprio indivíduo, ele não consegue perceber isso nele. Não. Então, quem tem que observar a alteração comportamental são os pais. E os pais, eles têm um papel muito importante para o futuro da sociedade, né? Eu digo porque eu também tenho filhos, eu tenho 2 meninos, um de 17 e um de 13 anos. A gente, como eu falei aqui anteriormente, a gente tem limites, né? E a gente entende, quando você fala um não para eles, eles querem levantar a voz, querem ali ter uma ação reacional, mas a gente tem que ter o pulso firme para poder colocar ordem e decência. Mas a gente entende que muitos não fazem isso, né? Preferem passar a mão na cabeça e ceder para não ter problema, para não ter dor de cabeça, vamos dizer assim. Mas a dor de cabeça pode vir no futuro, né? Eu tenho 2 filhos também, um de 30 e um de 20, e a minha preocupação era que indivíduo que eu vou colocar no mundo, sabe? A empatia, para mim, é um valor muito importante, porque é a partir daí que você consegue conviver, consegue se colocar no lugar das pessoas e entender o que você está fazendo ali. Entendi. Então, e hoje você vendo de 30 anos, é um homem, né? Já é praticamente pai de família aí. Então, você entendeu que tudo que você fez, os limites que você fez, o que você impôs dentro da criação dele, tornou a pessoa que ele é hoje. Isso. Né? E quando eu falo dessa cultura machista, né? Eu tenho 2 filhos homens. Eu procurei também ser bem atenta a isso, né? Respeito ao ser humano, mas respeito às mulheres também. Sim. E funcionou. Funcionou porque uma vez que você mostra que são 2 indivíduos de sexos diferentes, mas que cada um tem sua fragilidade, então não é porque eu sou o sexo masculino que eu tenho que sobrepor em cima do feminino. E hoje muitas pessoas acham que o feminino tem que sobrepor em cima do masculino. Não é. É cada um seguir o seu papel, né? E seguindo o seu papel dentro da sociedade, todos andam juntos e um fortalecendo o outro, que é o mais importante, né? Então, dentro da sociedade atual, do século XXI, não existe mais aquele papel de que a mulher fica em casa e o homem vai trabalhar, como antigamente. Hoje os 2 trabalham, os 2 são provedores do lar, né? E os 2 se completam. Então, quando chega na casa, a educação não tem que ser dividida, ela tem que ser compartilhada, né? E é algo que hoje muitos erram, porque acham que os 2 trabalham, quem tem que educar é a tela, é a internet, e aí tornam-se essas pessoas hoje, no futuro, pessoas que vão ser mais frágeis, mas que podem desencadear N fatores aí, como futuros agressores, como futuros abusivos, né? Então a gente tem que pesar ter muito cuidado quanto a isso, né? Sim. Então a gente está aí à disposição para trazer essas informações que são fatores relevantes, como a doutora Fernanda falou. A Organização Mundial de Saúde está muito em cima disso, né, doutora? Porque é um assunto muito relevante e a gente precisa hoje, dentro da sociedade que nós vivemos, trazer isso à tona e dizer para os pais: tratem seus filhos como filhos, não como visita, né? Eu, antes de vir para cá, assisti um vídeo que me impactou, assim, muito. A inteligência artificial, né? Várias mulheres que morreram vítimas de feminicídio, com as vidas interrompidas, jovens. E foi um vídeo que me impactou muito. O próprio túmulo e a própria pessoa que morreu do lado e quem matou embaixo, sabe? Fizeram com a inteligência artificial. Nossa, forte. Forte, muito forte. Eu fiquei impactada, assim, quando eu vi. E a fala, né, o discurso é justamente esse. A quantidade de mulheres que estão sendo vítimas dessa violência e a gente não acha uma punição, né? Um meio de minimizar isso. É muito preocupante. É preocupante e, assim, hoje, dentro do seu contexto da psicologia,
qual que seria a base para a transformação disso? Justamente na base, né? Nessa cultura. Desde muito cedo, mudar a forma como a gente ensina para homens e mulheres. A gente tem que desconstruir essa cultura machista, né? Que o homem ele tem poder, domínio, controle. É isso. É isso, gente. Hoje temos um assunto aí bem polêmico, né? Sobre a questão emocional, violência, abuso, posse. Doutora Fernanda, muito obrigado pela atenção. Isso, adorei participar. Agradeço imensamente aí a forma esclarecedora, né, que você passou pra gente. Eu acho que quem tem em casa vai refletir muito aí na educação dos seus filhos, no seu convívio social. São temas que a gente vai trazer mais vezes aqui. Doutora Fernanda, se você me permitir te convidar mais vezes aqui para o nosso check-up da saúde, né? Porque é importante trazer para a comunidade aí assuntos relevantes que estão em evidência aí na sociedade, né? Nós não podemos nos calar, mas a gente precisa mudar. E essa transformação parte da nossa casa, do nosso lar, né? Tem que partir de mim a transformar o mundo em que a gente vive. E se a gente não começar a tratar as pessoas de forma educadas, mas nós como pais assumirmos as rédeas da educação dos nossos filhos, não terceirizar para uma tela, eu acho que daqui para frente a tendência é melhorar. Mas se nós passarmos toda a educação que nós temos como pais para as telas, nós vamos ter uma sociedade no futuro bem doente, bem complicada. Doente emocionalmente. Gente, muito obrigado. Até a próxima.